Bom, pessoal, boa noite. Para mim é boa noite. Tô gravando aqui. Para quem estiver vendo de manhã, bom dia. Para quem estiver vendo de tarde, boa tarde. Eu sou o Júlio, sou mestrando do programa de pós-graduação em Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria, orientando do professor Igor Castelhano da Silva. E, conforme já previamente decidido no plano de ensino dessa disciplina, vou estar ministrando algumas aulas e também preciso me sujeitar, me adaptar ao contexto que a gente está vivendo, distanciamento social, suspensão das atividades presenciais. Portanto, tentar fazer assim, primeira vez na vida fazendo isso, tentar fazer essa aula EAD. A bibliografia da disciplina está toda disponível, a bibliografia da aula está toda disponível no portal do aluno. E assim, estou à disposição de qualquer um que tiver qualquer dúvida, assim, pode me procurar, não precisa ter nenhum pudor quanto a isso. Então, hoje a gente precisa tratar sobre estados e suas transformações em perspectiva sistêmica. Na bibliografia obrigatória, a gente vai ter o Paul Kennedy, o Michael Mann e o Hendrik Pruitt. Na bibliografia complementar, no programa está elencado o Giddens, o Host, o Nisbet, o Taylor e o Tilly. Eu trouxe a liberdade de trazer o Arrighi, o McNeil, o Parker e o Pod também, porque acho que em alguns pontos eles podem contribuir para o debate, podem contribuir para o aprendizado. E eu deixei eles disponíveis no Moodle também, então assim, quem tiver alguma dúvida, algum ponto específico, pode procurar lá. Então, vamos dar um prosseguimento para isso. Vamos dar prosseguimento para a aula. Inicialmente a gente tem que falar sobre estados em sistemas internacionais pré-modernos. E só que para a gente saber o que é pré-moderno, a gente tem que estabelecer o contexto, estabelecer o parâmetro do que é moderno. Então, um estado moderno ele é uma área demarcada territorialmente, ele é centralizado, ele tem um centro de tomada de decisões, de formulação de políticas, que é capaz de interferir via tributos, via coerção, via administração, na administração da sua sociedade. Esse é o aspecto doméstico do Estado. O aspecto internacional do Estado moderno diz respeito à sua soberania internacional legal, que está fundada no reconhecimento entre seus pares. O que isso quer dizer? Que não existe nenhum ente superior que reconheça, que precise reconhecer os Estados como Estados. Assim, não tem uma igreja católica capaz de dizer quem é Estado, quem não é Estado, de regular assim, a titulação na organização política. Por que estudar o Estado? A gente vive num contexto de pandemia, assim, um contexto um contexto de globalização, um contexto em que cadeias globais de valor são contestadas, em que a gente nota mais do que nunca não diria deficiência, mas as limitações desse modelo de globalização que existiu pós quebra de Bretton Woods, choque do petróleo na década de 70. E a gente nota também a, as limitações da teoria estrutural de relações internacionais em tratar os estados como simples entes que reagem à estrutura do sistema, como está previsto na teoria realista estrutural, no neorrealismo do Kenneth Waltz, que trata justamente a estrutura como determinante para o comportamento dos estados. Os estados vão buscar sobrevivência numa lógica de autoajuda em um sistema internacional anárquico, eles vão competir e isso acaba tirando dos estados o papel da agência, a capacidade de definir seus próprios caminhos de ação e de definir quais que vão ser as políticas que vão ser implementadas, como vão ser implementadas, a capacidade de interpretar incentivos sistêmicos. Então, a gente precisa estudar essa lógica de ação estatal para a gente poder entender como isso se relaciona com o período atual, como isso se relaciona com o que tem para vir do Estado-nação. A gente acaba ficando meio preso nessa lógica westphaliana de Estado moderno, que é o que existiu pós 1648, com as características de povo, soberania, território, finalidade.
e acaba ficando preso nisso, e isso acaba deixando a gente míope. Não sou só eu que uso óculos, assim, a disciplina de relações internacionais acaba usando óculos nesse contexto, porque limita as possibilidades da gente pensar de para onde vai o Estado, assim, que pensar em outras formas de organização. Para começar essa aula, a gente precisa tratar um pouco sobre o Paul Kennedy, que explicita alguns dos motivos de por que o Estado moderno não surge em outras regiões senão a Europa. Ele traz alguns casos específicos, ele traz a China Ming, que apesar da sua grande população, que era mais que o dobro da Europa da época, da sua agricultura com irrigação, da sua tecnologia desenvolvida, com a tipografia, com a bússola, com o ferro, com a pólvora, porque tendo tudo isso à disposição, a China não foi o berço do Estado moderno ou da organização política que viesse a ser dominante ao longo dos séculos, como foi o Estado moderno. E ele traz as limitações da China no momento, sobretudo pelo conservadorismo da burocracia confuciana. Os chineses acabavam interagindo muito com os mongóis na questão de defender as suas fronteiras frente a agressões frequentes dos mongóis, e, portanto, eles acabaram, assim, quase que numa versão prévia do que viria a acontecer na competição interestatal europeia. Eles acabaram adaptando a sua burocracia a esse contexto, e só que isso era visto com maus olhos porque a burocracia era conservadora. Então, no movimento de restauração, os chineses acabaram se fechando para o resto do mundo. Eles mantiveram um contingente militar necessário somente para proteger as suas fronteiras. Eles não buscavam assim expansão comercial, eles não pararam de financiar as expedições marítimas. Eles tinham um repúdio à figura do comerciante, repúdio à acumulação de capital, à existência de lucro. Então, eles acabaram se fechando em si mesmos e não possibilitaram que o seu Estado interagisse com os outros de forma a aperfeiçoar o seu próprio aparato burocrático. No caso de Estados muçulmanos, apesar do Paul Kennedy se referir também a persas e aos Estados islâmicos africanos, a sua ênfase principal dele está nos turcos otomanos, que dispunham de uma unidade religiosa, cultural e linguística. Eles tinham avanços na ciência, nas artes, eles já tinham uma pujança militar com o seu exército de janízaros, mas eles já precisavam administrar um território tão grande que se tornava muito custoso promover uma expansão para além das suas atuais fronteiras. E a existência não, mas o destino histórico de ter alguns líderes sem capacidade de administrar, sem ter um gênio capaz de administrar um território dessa vastidão, acabou levando a uma ineficiência administrativa e a um endurecimento burocrático, que culminaram num estrangulamento da própria mentalidade mercantilista dos turcos e acabaram fazendo com que os comerciantes pagassem pelo financiamento do Estado como um todo, o que não deixou margem para que esse capital fosse investido em atividades que poderiam ser mais lucrativas posteriormente. No caso japonês, assim, apesar da centralização do clã Tokugawa e do fim do período feudal, do fim das tentativas de invadir e de dominar a Península Coreana, o Japão assim teve um florescimento de cidades, ele teve um florescimento do comércio, teve transações em papel moeda, mas eles acabaram deliberadamente se isolando do resto do mundo. Eles também não investiram na manutenção da capacidade combatente e acabaram ficando isolados até que viessem a ser dominados. No caso russo, a Rússia sempre, assim, ao longo da história é perceptível, assim, a leitura do Chile também traz bastante sobre isso. A Rússia sempre foi reativa ao que estava acontecendo no território europeu. Então, a partir da adoção de armas ocidentais, a Rússia ela pôde estabelecer o seu exército, ela pôde se expandir, pôde consolidar seu território. Mas esse território tão vasto e o monopólio da Igreja Ortodoxa acabaram impondo dificuldades à centralização do poder no território russo. Essas dificuldades também aconteciam, como a gente vai ver em outra aula no Chile, pela forte presença da aristocracia russa. No caso, é uma trajetória marcada pela aplicação intensa de coerção
e sem que isso engendrasse alguma forma desse capital ser investido em alguma atividade lucrativa, exemplo do que os europeus fizeram com o comércio. Então, as condições necessárias para a gente entender as fraquezas dos estados pré-modernos no território europeu, agora falando no território europeu, estão vinculadas à fragmentação das unidades políticas. Eu achei interessante, assim, pelo menos deixar disponibilizada essa bibliografia do Gianfranco Podi, que trata sobre os Staatenstaat, as cortes, no caso, os estados com um E minúsculo, que era o modo de participação política na época do período feudal. Quem tiver interesse, dê uma olhada. Então, essas unidades políticas fragmentadas, sem que o poder emanasse de um centro, mas sim que o poder fosse condicionado às relações de suzerania e de vassalagem, a necessidade de reconhecimento religioso, o caráter personalista das relações, que também é consequência do pacto de suzerania e vassalagem, a lealdade condicionada à vitória militar, porque se o teu suzerano perdeu uma disputa militar, tu vai passar a ser vassalo de quem venceu. Essa sobreposição de estruturas autoritárias, né? Os pactos de suzerania e vassalagem que acabavam fragmentando o alcance do poder dos imperadores, e a sociedade estamentada, assim, com base em tradições, em costumes informais. Não havia um código, um conjunto de leis assim codificado capaz de balizar a conduta da sociedade ou os mecanismos que o Estado, os impérios na época, as unidades políticas que existiam, poderiam extrair recursos de sua sociedade. Então, tendo em vista essas debilidades, por que o Estado moderno surge na Europa? A Europa ela tinha um relevo fraturado, que ela implicava em dificuldades para o controle de grandes massas territoriais. E em que isso implica? Em territórios menores, mais fáceis de administrar, o que impediria que acontecesse o que aconteceu na Rússia, o que aconteceu com o Império Turco Otomano, que eram territórios tão vastos que acabavam paralisando a capacidade administrativa. E também as regiões europeias, por serem muito diferentes geograficamente, acabaram se especializando na produção de determinados bens com base nas vantagens comparativas, aquela leitura toda de economia internacional, de uma região que produz vinho, outra região que produz queijo, se as duas comercializarem entre si, as duas vão ter um incremento no bem-estar, etc. Não é aula de economia internacional, mas essa especialização produtiva das regiões contribuiu para que se fortalecesse o ambiente de comércio, o ambiente de troca dentro do continente europeu. E também a hidrografia favorável, que incentivou o desenvolvimento do transporte, de mecanismos de troca e, sobretudo, a competição interestatal pelo domínio das rotas comerciais, que viria a refletir no desenvolvimento de navios mais avançados, que também seriam utilizados com o fim de travar guerra posteriormente. Mas o que é característico desse período? As disputas até o fim do século XV, elas eram muito geograficamente localizadas, eram disputas assim... Eram as disputas entre França e Inglaterra, a Guerra dos 100 Anos, eram as disputas entre as cidades-estado italianas. Elas não eram disputas que envolvessem todo o continente europeu. Isso viria a mudar com a tentativa de domínio Habsburgo, com as três ondas de conflito que o Paul Kennedy identifica no seu livro. E essa tentativa de domínio dos Habsburgos, ela compreendeu várias ondas de conflito em diferentes frentes pelo controle do território europeu, e ela foi consequência tanto da fratura na cristandade pela reforma protestante, quanto pelo incremento de territórios da família Habsburgo mediante heranças e casamentos. A primeira onda de conflitos ela aconteceu mediante a expansão territorial dos Habsburgos, que acabou ameaçando as pretensões da França recém-unificada pelo Francisco I da dinastia Valois. E essa primeira série de guerras que aconteceu no início do século XVI, mas que perdurou até a Paz de Augsburgo, ela diz respeito às tentativas francesas de domínio das cidades-estado italianas
que sozinhas essas tentativas francesas não eram um grande desafio para o Carlos V. O problema é que com o título de Sacro Imperador Romano, ele herdou rivalidades com os turcos otomanos que fizeram uma aliança tácita com os franceses. Então eram forças diversionistas para essa primeira tentativa de domínio Habsburgo. E além disso, como já foi explicitado antes, a reforma protestante acabou atrapalhando os planos do Carlos V porque alguns principados germânicos decidiram não se manter fiéis à cristandade e decidiram adotar as lições de Martim Lutero. Então ele teve que lutar tanto com a França, quanto com os turcos otomanos, quanto com os príncipes germânicos protestantes. E isso viria a acabar quando Carlos V abdica do título de Sacro Imperador Romano em nome do seu irmão Fernando I, e posteriormente ele viria a abdicar do título de rei da Espanha em favor do seu filho Filipe II. Então agora tem 2 ramos da família Habsburgo na Europa, e um na Península Ibérica e outro no território que hoje seria a Alemanha, o que sufocaria a França de alguma forma. Mas a segunda onda de conflitos não começa com a França, começa com Filipe II, a parte espanhola, tensionando as relações com os Países Baixos. Eles dominavam os Países Baixos, a atual Holanda, né? Netherlands. Uma vez eu sabia a diferença certa entre eles, mas agora me fugiu. Então o Filipe II tinha esse domínio, extraía recursos dos Países Baixos, e a magnitude dos recursos que ele empregava era tanta que acabou alarmando os franceses e os ingleses, que eram antigos rivais militares. Então, só que foi nesse contexto que a Holanda começou a focar no seu controle nas redes financeiras, e que ela começou a se beneficiar da competição interestatal, porque ela conseguiu em algum grau incorporar uma revolução militar, assim, à volta das táticas de falange, institucionalizar seu Estado de forma a retirar os constrangimentos quanto à obtenção de lucro, e buscavam maximizar o seu poder político. E conforme o próprio Arrighi vai dizer no longo século XX, os holandeses conseguiram desenvolver a capacidade de financiar a conduta da guerra. Eles conseguiam que a guerra se financiasse, enquanto os Habsburgos de Filipe II, e depois dos sucessores também, todos os ramos Habsburgos, mas sobretudo os do território ibérico, eles não tinham essa capacidade de fazer com que a guerra se financiasse mediante emissão de dívida. Mas eles também não tinham um aparato burocrático capaz de tributar os ramos mais ricos, os reinos mais ricos do seu próprio império. Então, eles viriam a perecer pela incapacidade, pela ineficiência de conduzir a guerra que a Holanda teve. Então, a terceira onda de conflitos, ela viria a acontecer já no século XVII, e ela foi marcada pela Guerra dos 30 Anos e mobilizou diretamente as forças habsburgas contra a coalizão liderada pelos franceses. Dentro das causas por declínio Habsburgo, a revolução militar, né, esse aumento na escala e nos custos da guerra, que também é consequência do surgimento da artilharia, da incorporação da pólvora, que é pressuposto para a artilharia, do crescimento dos exércitos com as novas táticas, como tinha comentado antes sobre as falanges dos holandeses. Eles dificultaram com que os Habsburgos tivessem mecanismos para financiar essa guerra nessa escala. E a segunda causa foi o comprometimento dos Habsburgos com a guerra em diversas frentes contra diversos inimigos. Então aconteceu um desgaste gradual desse império, porque eles não conseguiam financiar o conflito que eles precisavam travar para obter o domínio do território europeu. Mais exemplo disso, na Espanha, a autonomia entre os reinos da coroa, né, Aragão, Catalunha e Valência, impossibilitava a extração de capital a partir da sociedade e enfraquecia a capacidade de mobilização pelo monarca, porque esses recursos não estavam disponíveis. Eles também não tinham assim um exército nacional, eles contratavam mercenários suecos, eles não conseguiam mobilizar isso diretamente.
enquanto os outros países já desenvolviam isso em algum grau. Não na ideia de conscrição universal, que viria posteriormente na França, no conceito de nação em armas, mas já começava a desenvolver as bases para um exército nacional. Então, com o fim desse conflito, com o fim da Guerra dos 30 Anos, que foi a terceira onda de conflito entre os Habsburgos e a coalizão, ficou definida na Paz de Westfália um marco histórico para o surgimento do Estado moderno, com a soberania internacional, com reconhecimento pelos pares, né? Com os estados tendo seu território, tendo sua população e a sua finalidade. E a finalidade, assim, muito vinculada aos ideais da época de proteção da vida e proteção da propriedade privada. Então, como que a gente começa a estudar a origem do Estado moderno para além dessa definição sobre o que é um Estado moderno? O Hendrik Spruit, esse texto dele de 2002, assim, ele é bem sucinto para analisar esses fenômenos, e ele traz três categorias de estudo para o surgimento do Estado moderno. A primeira categoria são as mudanças no ambiente militar, que numa microanálise diz respeito ao incremento quantitativo e qualitativo dos contingentes militares, que permitiram o surgimento de novas formas organizacionais, que permitiram a mitigação do gênio militar. O gênio militar é aquela figura daquele aristocrata forjado na guerra, assim, que pode contar sobre seus feitos militares. E com o incremento no tamanho dos exércitos e com a necessidade de que esses exércitos trabalhassem dentro de táticas definidas, não havia mais espaço para uma individualidade dentro do combate. Então isso acabou tanto enfraquecendo quanto tirando o propósito dessa aristocracia existente. E num nível mais macro, o estabelecimento das balanças de poder, né, as rivalidades existentes e o sucesso de alguns estados na guerra acabaram sendo mecanismos de seleção para a permanência de algumas formas de organização política, né? A exemplo da Guerra dos 30 Anos, por exemplo, o Império Habsburgo, no modo que ele existia, não foi páreo para o Estado nascente na Holanda, para o Estado nascente na França, para a capacidade de extração de recursos, assim. Não precisa necessariamente ser uma forma de organização social ampla como um Estado, mas para algum aparato burocrático dentro do Estado que consiga conferir uma vantagem na extração de recursos que pode se transformar em uma vantagem na mobilização desses recursos na guerra. Então, o que se diz é isso, é que o Estado moderno é um modelo mais efetivo na própria conduta da guerra. A segunda característica que o Spruit enfatiza, que o Spruit delimita, a segunda característica que o Spruit enumera é o crescimento da produção e do comércio, que está relacionado tanto às mudanças no ambiente militar, mediante o papel do Estado nas políticas mercantilistas e na proteção de setores relacionados com a defesa nacional. O que isso quer dizer? Olha como foi a Grã-Bretanha com as suas leis de navegação, assim, com a sua preponderância, a sua vanguarda tecnológica na navegação, que também se transferiu para a utilização militar do navio, assim, a esquadra. Esse contexto macro de mudanças no ambiente militar, ele acabou se refletindo nas vantagens que os países teriam para controlar suas próprias rotas comerciais. Então, o fortalecimento da navegação acabou sendo um diferencial na consolidação da Holanda, na consolidação da Inglaterra. Portugal e Espanha não conseguiram desenvolver um aparato estatal para se aproveitar disso, eles só acabavam literalmente só explorando as suas colônias, eles não lucravam com comércio, com proteção, com mercadorias. O próprio o Arrighi fala disso, com a incorporação dos custos de proteção, incorporação de custos de transação, assim, vale a pena ler o Arrighi, vale muito a pena ler o Arrighi. Mas especificamente no crescimento da produção e do comércio, as explicações econômicas ortodoxas falam da maior chance de sobrevivência de estados que facilitassem o comércio e a produção
e que dispusessem de meios para modernizar a sua economia, justamente que dispusessem de meios de promover a acumulação de capital, de promover que o capital fosse investido em setores nos quais ele poderia dar mais retorno, bem como as explicações neomarxistas que explicitam a fraqueza de estados cujos modos de produção demandassem uma ampla intervenção estatal, a exemplo de Portugal e Espanha. Por fim, a terceira característica que o Sprut enumera é a visão institucionalista, que são as características da soberania territorial. Então, a soberania dentro de um determinado território, ela permitiu uma maior eficiência na delimitação de interesses frente aos arranjos anteriores, né, as ligas e as cidades-estado. A soberania do Estado moderno, esse reconhecimento entre os pares, acabou facilitando que se solucionassem problemas de cooperação e de coordenação, acabou criando canais para o fornecimento de informações e diminuindo os custos de transação entre os estados. A própria soberania territorial também acaba superando definitivamente essas relações de autoridade fragmentadas existentes no período pré-moderno e também acaba inserindo na vida cotidiana essa provisão de bens coletivos, né? Provisão da defesa contra invasores externos e a provisão de um aparato legal, assim, uma previsibilidade, um código de lei. Essa perspectiva institucional ela é uma ferramenta de análise que por muito tempo foi preterida em favor de explicações mais deterministas ou mais teleológicas ou mais evolucionárias, assim, como se o Estado tivesse um fim, como se o Estado tivesse um destino a chegar na forma que chegou hoje. E isso não é verdade, porque os estados eles percorreram diferentes trajetórias ao longo do tempo, ao longo do seu desenvolvimento, e foram essas a diferença nessas trajetórias que é capaz de explicar quais são os estados que tiveram sucesso dentro de um determinado período. Diferentes autores analisaram de formas diferentes essas trajetórias, utilizando de fatores diferentes para analisar o processo de formação dos estados e de delimitação assim, das funções institucionais de cada um. Assim, o que a gente mais estuda em relações internacionais, a gente pode dizer que é o Chile, com a ênfase na coerção e no capital, né? Trajetória intensiva em coerção, trajetória grande inversão de capital, coerção capitalizada, exemplo que aconteceu na Inglaterra. O Arrighi, que tem tanto a lógica territorialista quanto a lógica capitalista, que as duas viriam a se juntar nos Estados Unidos no longo século XX, né, no ciclo sistêmico de acumulação. O princípio plebiscitário, ou a representação funcional no Bendix, que vai falar sobre a expansão dos direitos de cidadania para as classes mais baixas, né? O princípio plebiscitário seria que cada um teria o direito a se representar, enquanto a representação funcional seria que a sociedade teria grupos de interesse. Então, também são trajetórias de estados mais marcadas pelo princípio plebiscitário ou mais marcadas por uma representação funcional nesse contexto de expansão da cidadania e de expansão do sufrágio. E o que a gente vai analisar aqui nessa aula de hoje, que a gente vai trazer, a distinção entre poder despótico e poder infraestrutural no Michael Mann. Então, para a gente falar das origens do poder estatal, a gente precisa entender que não houve, antes do Estado moderno, alguma sociedade complexa e civilizada sem um centro capaz de delimitar um conjunto de regras quanto à proteção da vida e da propriedade e fazer cumprir a sua autoridade. O Estado tem a função de manutenção na ordem interna, de defesa militar contra ameaças externas, de provisão e manutenção da infraestrutura e de redistribuição econômica. Mas podem até falar sobre impérios assim que foram grandes em questão territorial e que foram complexos, só que eles sem um aparato burocrático claramente definido, essas sociedades não perseveram. Elas ficam condicionadas a um gênio, a uma liderança que não tem nada garantido que uma liderança vá ou não assumir o poder desse império depois que a outra cai. E claro, tem que se levar em consideração alguns fatores morais na própria consolidação do próprio modelo estatal. Assim, as obras ali na bibliografia complementar, o Charles Taylor fala sobre o tipo de aspiração absoluta, assim como
como se diz que uma aspiração a uma não existência de Estado seria a condição para maximização das liberdades individuais, só que isso acaba corroendo a coesão social em algum grau. E outro autor, como Robert Nisbet, traz que é importante discutir os aspectos morais na formação dos Estados nacionais, para lembrar dos benefícios e dos meios que os Estados podem possibilitar. O Estado, ele, ele não é uma, um empecilho para a maximização dos direitos individuais, mas sim quem fornece as condições para que a gente não se mate. Então, o Michael Mann ele é crítico da ideia de que o modo de produção econômica e que a luta de classes sejam mecanismos fortes o suficiente para integrar ou desintegrar uma nação. Os estados eles não são somente instrumentos de uma classe econômica, mas eles também possuem uma dimensão socioespacial que fornece a base para a mobilização de recursos. Mesmo que o Estado seja institucionalizado para solucionar o conflito de classe, o sucesso dele nessa função vai requerer que ele centralize os recursos, que ele centralize a infraestrutura que está disponível em todos os setores da sociedade e mantenha algum grau de autonomia frente a esses setores da sociedade civil, seja os detentores dos meios de produção, seja a força de trabalho. O Estado moderno ele é, portanto, a condensação das relações sociais dentro do seu próprio território. O que isso quer dizer? Que a fonte do poder estatal, o poder que vai ser conferido ao Estado, é produto dos interesses da sociedade, do que a sociedade demanda do Estado prover. O que a sociedade quer do Estado? Essa é a fonte do poder estatal. O poder ele é um produto de uma centralização de meios econômicos, de meios militares, meios ideológicos, e que se manifestam de um centro, que irradiam desse centro até as suas fronteiras territoriais. Para o Michael Mann, a sociedade vai prover os recursos necessários à administração do Estado, o Estado vai extrair esses recursos da sociedade e vai criar uma classe de uma elite governante. Se essa elite governante for empoderada de uma forma desproporcional às demais camadas da sociedade civil, aí o Michael Mann vai dizer que existe um poder despótico, um poder do Estado que vai tender ao autoritarismo. Já se a provisão de bens públicos que não podem ser providos pela força civil, bens públicos que são prerrogativas exclusivas do Estado, forem a ênfase dessas elites governantes, no caso, maximizar o bem-estar dos seus habitantes, da sua sociedade civil, dos grupos da sociedade, se o Estado consegue penetrar a sociedade e implementar uma agenda política coerente, se diz que esse Estado vai possuir um mais alto grau de poder infraestrutural. O Mann observa 3 mecanismos necessários para assegurar a autonomia do poder estatal a partir de recursos da sociedade civil. O primeiro desses mecanismos é a economia redistributiva, que é característica de sociedades incapazes de comercializar commodities. Parece que eu estou falando um monte de termo largado, assim, né? Mas nessa parte eu recomendo que se leia o Karl Polanyi, onde ele faz uma discussão sobre o surgimento dos mercados, o surgimento da sociedade de mercado, e como esse princípio de mercado, assim, desse homem econômico, desse homem que com essa propensão de compra e venda e troca, é um contexto construído até de acordo com as necessidades da expansão comercial. Então, em sociedades que não conseguem comercializar commodities, que vivem muito da troca, que vivem muito dependentes de outras sociedades, o papel do Estado é basicamente redistribuir os bens, redistribuir o que é produzido e garantir, em alguma maneira muito básica, o bem-estar dos seus habitantes. O segundo mecanismo é a coordenação militar, que seria a existência de um aparato militar capacitado e burocratizado, e a capacidade desse aparato em aperfeiçoar o poderio estatal. E foi muito o que aconteceu no fim do século XIX, no início do século XX, com as grandes guerras, com o período do imperialismo, onde se utilizava onde se demonstrou que o desenvolvimento capitalista, que a industrialização não suplantaria a violência existente nos períodos anteriores.
E, por fim, o último mecanismo é o desenvolvimento industrial tardio, a observação de estratégias de sucesso que já foram adotadas por estados de vanguarda. No caso, estados em estágios anteriores de desenvolvimento podem observar o que os seus precedentes fizeram e buscar emular, imitar essas estratégias. O ponto central para o MEN é que existe uma utilidade em cada um desses fatores e existe uma disputa entre a elite governante e a sociedade civil pelo controle dos recursos. Se a elite governante prevalecer nessa disputa pelos recursos, o poder estatal vai assumir formas orientadas ao despotismo ou ao autoritarismo e vai acabar não respondendo às demandas da sociedade, mas sim aos projetos dessa elite governante. No sistema capitalista, então, o Estado e a sociedade acabaram adotando um papel diferente, segundo Michael Mann, que antes do capitalismo industrial, os grandes territórios e diferentes populações não podiam ser mantidos em uma interação estável somente por meios econômicos, porque o conflito dentro dessas sociedades, o conflito entre essas sociedades, tendia à desintegração territorial, à anexação de territórios, a ressignificação de vínculos de suzerania e vassalagem. E, enquanto no Estado moderno, a centralização territorial pela força organiza os mercados, organiza a força de trabalho e provém essa previsibilidade, essa estabilidade necessária para que o comércio possa florescer. O capitalismo nasce, assim, isso também está na obra do Arrighi, como um sistema social histórico a partir da concorrência intercapitalista e da luta pelo poder, que necessitou que os estados fortalecessem os seus mecanismos de controle. Quando alguns grupos capitalistas não podiam mais investir no lucro pelo comércio, aí eles passaram a investir na tomada pela força de mercados e territórios dos seus concorrentes. A guerra precisava se financiar mediante a dívida pública, que foi o que a Holanda conseguiu fazer no seu conflito com os Habsburgos. A Holanda conseguiu financiar a sua própria guerra, a Holanda financiava os espanhóis. E a Holanda conseguiu financiar até a expansão mercantilista da Inglaterra. Qual foi o problema? A Holanda não conseguiu reinvestir esse dinheiro em atividades produtivas. Ela criou as próprias condições para que a Inglaterra mercantil encerrasse o ciclo holandês de acumulação. E, por fim, não sei ao certo como que está isso, se as coisas que eu estou falando estão plausíveis, se as coisas que eu estou falando não estão muito rápidas, se não parecem umas palavras jogadas. Mas dentre os principais desafios contemporâneos ao Estado moderno que o Sprout vai trazer no fim do texto, estão os fenômenos da descolonização e da expansão dos mercados, né? Como criar mercados eficientes, capazes de aliar o bem-estar público ao bem-estar privado. No caso, como que a gente garante que estados produtos da descolonização consigam passar pelas fases de acumulação de capital e não se tornem somente exportadores de commodities. Como se lida com sobreposições entre hierarquias domésticas e a anarquia internacional, no caso, grupos da sociedade civil, empresas multinacionais que têm ligação em diversos países e acabam suplantando as fronteiras territoriais que o seu estado sede possui, como que lida com atores não estatais dentro desse contexto. Outros questionamentos, como que se compreendem os padrões para variação na anarquia internacional. A gente vai ter toda a literatura do Eckenberry sobre ordem internacional, sobre a construção de organizações internacionais, sobre a construção de algum grau de hegemonia, para que algo que está entre a anarquia e entre a hierarquia, mas assim algum grau de hegemonia aceita pelos países membros do sistema internacional. Como que a gente diferencia unidades estatais? Será que todas as unidades estatais têm a mesma finalidade de autossuficiência, de engajamento na competição entre grandes potências? Será que algumas unidades estatais não podem simplesmente se inserir dentro de uma ordem existente, se aproveitar de benefícios
que o líder dessa ordem internacional seja capaz de prover, ou que todos os estados queiram arcar com os custos de um balanceamento externo, do desenvolvimento de armas nucleares, assim, coisas que seriam pressupostos da competição internacional, mas que não se verificam na prática. Da mesma forma, a gente também tem que analisar os pré-requisitos da soberania, e aí é muito importante a leitura do Host, porque ele vai justamente questionar essa noção de soberania como algo que é conferido pelos demais países, e como isso acontece posteriormente ao fim da Segunda Guerra Mundial, onde, para lidar com o processo da descolonização, simplesmente se concedia a independência aos países que antes eram colônias, sem que esses tivessem um aparato burocrático, uma capacidade estatal de penetrar a sua própria sociedade. Então, isso sem falar na vastidão de questionamentos que o período atual suscita quanto à eficiência do Estado, a eficiência das organizações internacionais. Enfim, acho que vamos parar por aqui. Não sei como ficou. Eu conto de verdade com o feedback de vocês. Podem falar de qualquer coisa, podem falar até da minha dicção, que eu não gosto. Mas, de novo, obrigado pela oportunidade. E eu espero que a gente possa passar por esse período da maneira menos conturbada possível, que cada um possa fazer a sua parte para que a gente possa restabelecer nossas atividades presenciais o mais breve possível. Novamente, muito obrigado e voltaremos.